Vamos começar a falar do jogo, da escalação, que ninguém tinha dúvidas. O Renato, fora de casa, iria com 3 volantes. Volta o Thiago Silva, que dá um alento para a gente no sistema defensivo. Samuel Xavier também, que é o nosso melhor lateral, somando direita e esquerda. Então o Fluminense entra em campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Nonato, Serna, Canóbio e Everaldo, e como foi a história do primeiro tempo. Com essa formação, o Fluminense começou o jogo, claro, fechadinho. Quando recuperasse a bola, acionasse os pontas, sair correndo naquele estilo Renato Gaúcho. Não gosta de bola, dá para o adversário essa posse para poder contra-atacar. E ele começa com o Serna pela esquerda e o Canóbio pela direita. Eu já falei aqui, eu não gosto. Eu prefiro o Serna pela direita para largar o campo, mas o Renato insiste nisso. No início, a gente poderia ter sofrido ali uma situação bem polêmica, que foi pouco falada até nas redes sociais. Uma bola que pega na mão do Freitas dentro da área. Lance bem polêmico, o árbitro deixou seguir, o VAR não chamou, mas eu fiquei preocupado, porque o braço do Freitas estava meio que aberto, não estava colado ao corpo. Mesmo que o argentino não tenha tido a intenção de colocar a mão na bola. Ela meio que pega nele, mas a mão estava meio que assim, um pouco distante. Eu até pensei que o VAR ia chamar, não chamou, graças a Deus. Mas um lance discutível. E aí, com 10 minutos, o Samuel Xavier sente a coxa esquerda e aí entra o Guga, bicho. Falei, não é possível, cara. A gente vai ter que aturar a Guga praticamente o jogo inteiro. Tricolor também, a gente não tem um minuto de sossego, né? E tá lá, entrou o Guga. Poderia entrar o Júlio Fidelis, que jogou muito bem contra esse mesmo Bahia. Claro, mas o Renato cortou da relação. Ele, assim como o presidente, o chefinho, detestam o Xerém. A verdade é que o início de jogo do Fluminense foi bem ruim. Né? Que surpresa, né? O time não conseguia ficar com a bola e era envolvido pelo rápido time do Bahia, que quase abriu o placar em uma cobrança de falta. Imagina, vocês sabem, né? Bola alçada na área, o Jean Lucas sozinho. O Thiago Silva ficou olhando. Cabeceou na trave esquerda do Fábio, a gente teve sorte nessa. Mas aos 23, o Canóbio, após uma tabela com o Everaldo, a bola sobra para ele, depois de um erro da defesa do Bahia. O Canóbio consegue perder cara a cara com o goleiro. Era só dar cavadinha, simples, mas para o Canóbio isso é bem difícil. Só que 4 minutos depois, o Fluminense consegue o gol numa cobrança de escanteio, desvio na primeira trave, pega o Serna livre no segundo pau, de cabeça abriu o placar. A gente festejou muito, que não era um momento bom no Fluminense até então. Mas o Serna estava um pouquinho impedido. E antes que diga alguma coisa, ele estava impedido, o pé apontava um pouquinho na frente, mas o lance foi exibido uma vez, assim, papo de 3 segundos. A gente não viu as linhas sendo traçadas, a gente não viu aquele movimento, só apareceu lá. Impedimento, ficou na tela 3 segundos e tirou, e mais nada, e não repetiu mais. Só no intervalo que a gente teve a exata noção de que houve impedimento. Mas não vimos as linhas traçadas, o momento que a bola, né, toca no Martinelli, enfim. Pouquinha coisa estava impedido. Seria um gol fundamental, porque o Fluminense até então, até aquele momento, não vinha bem. Mas a verdade é que a partir do gol, o Fluminense melhora na partida. Passou a marcar melhor pelos lados, teve mais posse, igualou a posse com o Bahia, mas não criava muitas chances, né? Faltava inspiração. Não tinha jogador para isso. Nonato, uma negação na armação, não armava nada, só tocava para o lado e com muitas perdas na posse. O Canóbio, coitado, até tenta ali alguma coisa, mas aquela correria de sempre e pouca qualidade, o Guga sendo o Guga, e na frente o Everaldo sendo Everaldo. Mas a verdade é que a metade final do primeiro tempo do Fluminense foi boa. O Bahia passou a errar muito, irritou a torcida, né? E essa evolução do Fluminense eu enxerguei pela anulação do Jean Lucas, porque até 20, 22 minutos do primeiro tempo, o Jean Lucas estava engolindo o nosso meio-campo. A partir do momento que houve o ajuste do Hércules para vigiar mais o camisa 6 do Bahia, o Bahia simplesmente morreu quando o Jean Lucas foi anulado. Né? O Everton Ribeiro, outro jogador de criação deles, também sumidinho. Então, mesmo faltando criatividade, porque o Renato é muito conservador, para dizer o mínimo, medroso, né, para falar a verdade, e com o Nonato como meia de ligação, o Fluminense termina o primeiro tempo melhor do que começou. E a história do segundo? O Renato, claro, queria voltar com o mesmo time. Para ele, o 0-0 era maravilhoso. Então, vamos manter aqui os 3 volantinhos tocando bola para o lado. E com menos de 20 segundos, o Fluminense poderia ter aberto o placar. O Serra cruzou de esquerda para o Everaldo. O Everaldo mandou
para fora de cabeça, acho que o Nonato atrapalha ele nesse lance. O Fluminense volta melhor para o segundo tempo, marcando mais à frente, se aproveitando dos erros de passe do Bahia, a torcida do time nordestino com uma impaciência danada, até que aos 22 acontece um lance, para mim, capital. O Jean Lucas chega por trás, toca na bola, mas também no Martinelli, atropela o volante, na minha opinião, pênalti, que o árbitro e o VAR ignoraram. O Fluminense, na minha opinião, prejudicado pela arbitragem. Houve o pênalti por trás do Jean Lucas, ele foi totalmente... Ele não foi maldoso, mas ele foi igual uma vaca louca, totalmente destemperado, atropela o Martinelli, para mim houve o pênalti, ele impede o Martinelli de seguir na jogada. E o árbitro e o VAR se calaram. Vamos ver se o Fluminense, se a gestão, que gosta de responder nota oficial para jornalista, para youtuber, chamar site de blogueiro, isso eles são bons. Vamos ver se vai ter notinha oficial para criticar a CBF pelo prejuízo que a arbitragem deu para o Fluminense. Será que vai ter? Vamos aguardar. Mas mesmo assim, pessoal, o jogo estava à feição do Fluminense. O Bahia errava pra caramba, a torcida, né, chegando junto. O jogo ideal para você construir, você criar oportunidade. Mas o armador era o Nonato, que errava tudo. Na frente, o Everaldo, um horror. O cara não acertava nada, não conseguia fazer um pivô, não conseguia reter bola, não finalizava. O Renato só foi mexer aos 31 minutos do segundo tempo, quando o jogo já era ruim. O jogo que estava à feição para o Fluminense começa a ficar feio. Aí ele mexe em dose tripla. Opa, agora ele vai botar ou o Lúcio Acosta ou o Ganso, para aproveitar os espaços, criar chance de gol. Ele tira Everaldo, Serna, tirou Serna e o Martinelli para botar Cano, Soteldo e Bernal. Não mudou nada falando da parte estrutural do time. Tirou o centroavante, botou outro. Tirou um ponta, botou outro. Tirou um volante, botou outro. Mexidas protocolares apenas para descansar quem estava jogando. Algo que qualquer treinador que ganha 100, 150 mil poderia fazer. O treinador que ganha quase 2 milhões faz a mesma coisa. O Bahia quase abre o placar, o escanteio, o Fábio espalma no chute, no rebote, o Thiago perde na pequena área. O Fluminense também teve uma chance aos 38, depois no bate-rebate, no Nonato de meio que de puxeta, faz o Ronaldo obrigar a fazer uma defesa para escanteio. O Bahia estava desorganizado e o Fluminense não aproveitava, mas ainda assim fez o gol aos 40 minutos. Lançamento do Jean Lucas nas costas da marcação. O Luciano Juba corta o Guga, que passa direto, ele chuta a bola, toca no Guga. O Guga está sempre nos momentos capitais, né? E aí, gol do Bahia. Aos 43, o Gravatino sorriu pra gente. Opa! Soteldo chutou, a bola pega no cotovelo do Santiares. Na hora eu não achei que isso foi pênalti. A bola estava colada no corpo. O VAR chamou e anulou. Mas o nosso ele não chamou, né? É brincadeira. O Fluminense pressionou ali no finalzinho, tentou na base do abafa muito com o Soteldo pela esquerda. E aí, com quase 50 minutos do segundo tempo, o Renato pensou, cara, a gente precisa de criação, o Nonato não tá bem. Vem, Lúcio, entra aí. Aí ele botou o Lúcio aos 50 e tirou o Nonato. Só que o árbitro tinha dado 6 de acréscimo. O Lúcio jogou 1 minuto. Será que com 1 minuto ele poderia criar alguma coisa? Esse Lúcio não joga nada, né? Caramba. Mas o Bahia poderia ter feito o segundo gol, o Eric Pulga, depois de tirar o Fábio da jogada, meio chuta desequilibrado. Se faz o segundo gol, um abraço. E termina 1-0. Gente, eu coloco muito na responsabilidade dessa derrota o técnico Renato Gaúcho. O Fluminense é uma equipe muito voluntariosa, é uma equipe que não dá para dizer que esse time joga de sacanagem. Quando acontecem derrotas, esse time não corre, esse time ele não dá o sangue, ele está desconcentrado, como diz o Renato. Hoje não teve nada disso, o Fluminense correu para caramba, se doou, fez o que era possível diante da escalação que o Renato colocou em campo. Uma escalação medrosa, covarde, conservadora, para tentar segurar o Bahia e, quem sabe, chegar ao gol. Mas mesmo assim, o Fluminense, em boa parte do jogo, foi melhor do que o Bahia. 1-0, ele não condiz com o que os dois times fizeram na partida. Mas o Fluminense tem um adversário na beira do campo. É um cara medroso, é um cara que tem asco, né? Tem pavor de jogar bola. E faz um meio-campo extremamente conservador, com os volantinhos que ele adora. O Nonato é o volantinho preferido do Renato. Lembra do Ramiro? O Nonato é o Ramiro, né?
Perdão, o Nonato é o Ramiro do Renato. O Ramiro do Grêmio, depois jogou no Corinthians, Cruzeiro. É aquele típico volantinho. É horroroso, é péssimo? Não. Mas resolve o quê? Nada. Então, jogar com 3 volantes está na história do Renato Gaúcho. Vamos lembrar lá no Vasco, em 2007, cansou de botar o Conca no banco para jogar com 3 volantes, com zagueiros, com 3 zagueiros. Isso é uma falácia de que o Renato é corajoso. Hoje o jogo estava à nossa feição. Era ele botar, ele tinha 2 meias de criação. Era o Lúcio ou o Ganso, que agora passou a ser a última opção. E aí a gente tem que aturar o Nonato até os 50 do segundo tempo, errando tudo. Tudo. O Nonato não arma, não marca, ele só corre. Ele ficou uma barata tonta no meio campo e o treinador na beira do campo não percebe. Aliás, percebe, mas ele tem medo. Ele acha que colocar o meia criativo, você perde demais sem bola. E com a bola, o que você ganha? Quanto que você ganha tendo o Lúcio Acosta ou Ganso e não o Nonato dentro de campo ou não o Lima? E as mexidas demoradas, protocolares, o Cano não é a nossa salvação, não é mais. Mas o que justificava Everaldo até os 31 minutos do segundo tempo? O cara maltratou a bola com requinte de crueldade e jogou 45 mais 76 minutos em campo. A gente teve que aturar o Everaldo. 90 minutos e mais os acréscimos, o Nonato. E o Lúcio entra faltando 1 minuto para acabar o jogo. Isso é de uma sacanagem com o jogador e com o torcedor. Um jogo vencível, gente. A torcida do Bahia estava enlouquecida com a quantidade de erros de passe do time dela. Fazia uma má partida. O Bahia jogou bem até 20 minutos do primeiro tempo. Depois o Fluminense tomou conta do jogo. E não porque é o time técnico. É o time que se prevalece da parte física e se aproveitou do nervosismo do adversário. Conseguiu anular o Jean Lucas por orientação do Thiago Silva, que é o verdadeiro treinador desse time, não o Renato Gaúcho. E a gente conseguiu anular o Bahia e criar algumas oportunidades. Era um jogo ali com boa vontade para empate, mas o Fluminense teve chance de vencer. Mas ele tem um adversário na beira do campo. É a cobra da bola, é o trabalho nota 10, que já perde a segunda seguida. E que, por escolha, por opção, quer ser medíocre, quer ser um time apenas com transpiração. O Fluminense não tem o melhor elenco do país, mas não é o pior. Contratou um colombiano que custou mais de 25 milhões de reais, contratou um argentino de 31 anos, que vai jogar quando? Quando tiver 35, aí o presidente Mário gosta. Também custou mais de 25 milhões de reais. Aí você tem o Ganso, que você renova o contrato até o final do ano que vem e passa a fica atrás do Nonato e do Lima. Então, amigos, é duro dizer isso porque a gente que sofre. Nós que somos torcedores, ficamos pé da vida. Mas essa derrota foi toda na conta do Renato, foi para ele. Mostrou para ele, olha, a covardia foi premiada, parabéns. E é isso. O Fluminense tem totais condições de vencer o Bahia por 1 gol, 2 gols de diferença, mas o Renato vai ter que deixar de ser covarde, vai ter que colocar um time com pelo menos um armador. O Canóbio, que eu reconheço, é um jogador esforçado, luta muito, voluntarioso, mas geralmente o que o Canóbio faz na frente do gol que nós vimos. Tem que botar mais qualidade ali, tem que ter técnica. Esse time tem pouca técnica. O elenco já não é bem dotado assim, do que é o mais importante do futebol, que é saber jogar bola, é ter apreço pela pelota. Mas você tem ali um rescaldo, você tem o Ganso, tem o Lúcio Acosta, esse Santi Moreno, a gente não sabe, mas imaginamos que tem a qualidade. Para o Renato insistir com o Nonato o tempo todo, o Everaldo, antes era o Lima. Até quando? A notícia ruim é que o Renato sempre foi isso. E para quem tinha alguma expectativa, seja por desconhecimento ou por uma esperança vã, sinto-lhes informar que o Fluminense, para vencer o Bahia, e de novo, repito, tem condições, vai ter que precisar muito da sua torcida para cobrar
para ser uma equipe ofensiva, sufocar o Bahia no Maracanã, que vai estar lotado, sem dúvida alguma, e cobrar o Fluminense grande, cara. Esse Fluminense aí, a lá, Odair Hellmann, não dá. A gente não vai chegar a lugar nenhum. É possível até ser campeão assim. Eu não descarto, pode ser. Mas é mais difícil, né? Se jogar bola, se tiver um pouquinho, não é muito não, cara. O futebol brasileiro não é essa oitava maravilha já há muito tempo. Pouquinho só de coragem. E fazer as coisas terem sentido. Você contrata um jogador de 25 milhões e não joga. E não bota ele para em campo. Bota faltando um minuto para acabar o jogo, porque você prefere um volante, porque você é covarde. Renato Gaúcho é um treinador covarde. Você que é renatista aí, sinto lhe informar, o seu treinador é um covarde. E treinadores covardes, eles podem até ganhar um título ou outro, mas eles nunca vão fazer o que, para mim, é uma das coisas mais importantes do futebol, que é fazer a alegria do torcedor. É o cara ir para o Maracanã e saber, porra, hoje meu time vai fazer de tudo para amassar o adversário. É um Odair Hellmann que ganha 1.700.000 reais. Uma pequena adendo de que sofre gol toda hora, né? O Odair, que eu detestava, pelo menos a defesa sofria menos do que a do Renato Gaúcho. Essa foi a minha análise de Bahia 1, Fluminense 0, pessoal.